Cefepime versus Tazocin. Essa é uma pauta frequente, pelo menos na nossa discussão aqui, na beira do leito, nas nossas UTIs e também na emergência. Afinal de contas, a gente vive no Brasil, existe um problema de custo, mas quando a gente olha para o espectro mundial, existe um problema de entender qual droga é mais segura. E é sobre isso que esse artigo, o artigo comentado dessa semana, vai discutir. A gente vai debater um pouquinho sobre esse tema, apesar de ser um artigo de 2023, de outubro de 2023, eu tenho que ser sincero para vocês, ultimamente está meio ruim de artigo bom, artigo de impacto, artigo prático, de fato, pelo menos das melhores revistas que a gente acompanha e segue, mas sempre a gente está aqui com a responsabilidade de trazer para vocês o melhor conteúdo, então a gente capturou esse artigo lá do passado, que não é tão longe assim, menos de 6 meses atrás, 8 meses atrás, para discutir essa pauta que é importante. Então vamos para o nosso artigo comentado da semana, mas antes, estava esquecendo, compartilha, segue o canal, ativa o sininho e não deixe de assistir os outros vídeos que a gente tem no canal, que são muito bacanas. Então vamos lá, pessoal. Por que a gente quis trazer essa pauta? Primeiro que é prático, tá? Todo dia tem discussão. Às vezes chega paciente prescrito com Cefepime, às vezes chega paciente prescrito com Tazocin, e eu fico meio que me incomodado um pouquinho, que me parece que as pessoas fazem isso de maneira aleatória. E tem um outro ponto importantíssimo, tá? Muitas vezes eu vejo pessoas que iniciam tratamento com Cefepime e mudam para o Tazocin na expectativa, na sensação de que estão escalonando droga. Bem, isso não é bem verdade, as drogas têm um espectro de ação muito semelhantes, principalmente no que tange ali gram-negativos, que é o nosso grande objetivo quando estamos tratando. Claro que o nosso grande objetivo utilizando uma dessas duas drogas é tratar infecções por pseudomonas, tá bom? Então, primeiro, essas duas drogas vão ser muito importantes naqueles pacientes, por exemplo, neutropênico, no paciente que tem alguma doença pulmonar estrutural, algum outro grau de imunodeficiência, ou mesmo aqueles pacientes que estiveram expostos à internação hospitalar por tempo prolongado nos últimos meses, tá? Isso é uma coisa importante, é um ponto importante da nossa discussão hoje aqui. Dito isso, a gente vem para discutir, então, o porquê que a gente tanto tem que definir, o que faz, qual o critério que vai fazer que a gente defina entre uma droga ou outra. Primeiro, a dúvida. Se as drogas têm espectros semelhantes, por que ter dúvida entre as duas? Basicamente, vem muito de uma orientação de que o Tazocin, ele se associa, principalmente quando associado à vancomicina, mas ele de uma maneira independente, ele se associaria, presta atenção no verbo que eu falei, a disfunção renal, ou seja, aumento da incidência de insuficiência renal aguda. Bem como o Cefepime estaria associado a uma maior taxa de complicações neurológicas, e aqui vamos linkar como estado de mal, coma e delírio, tá bom? Então, qual que é a pauta? Se as duas drogas são semelhantes, qual o perfil de segurança, qual droga seria mais segura? E foi isso que esse trabalho tentou mostrar pra gente. Então vamos lá. Primeiro, o trabalho é um trabalho que eu gosto muito, tá? Assim, pelo menos o desenho estatístico eu sei que a maioria da turma aí, muito científico, assim, muito pouco, que fica um pouco longe da beira do leito, nada contra, na verdade, mas às vezes não gosta tanto de trabalhos tão pragmáticos, assim, no sentido de que eles pegaram e foram para a vida real. Então é um trabalho de vida real. Eu sei que isso traz alguns vieses importantes ao trabalho, mas eu gosto que pelo menos tira o viés de estamos fazendo muito em um ambiente muito controlado, muito fechado demais, e na hora de a gente fazer uma validação externa, isso a gente não consegue fazer. Então, foi um trabalho pragmático, um trabalho com um centro único, que é uma coisa ruim, aí a gente vai falar lá na hora de falar das limitações. Um trabalho randomizado que separou 1 para 1 pacientes que chegavam com suspeitas de infecção no pronto-socorro ou na UTI, ele excluía a enfermaria e ele utilizava Tazocin versus Cefepime. Uma coisa legal já de falar, eles iniciavam antibiótico terapia, legal mais ou menos, porque 55% dos pacientes deles tinham sepsis. E o tempo para iniciar a antibiótico terapia foi 1,2 horas. Ou seja, talvez a gente tenha tido algum atraso aí para iniciar antibiótico, mas de qualquer maneira ainda é um tempo quase ali dentro do que a gente aceita como perfeito do ponto de vista de sepsis, mas a outra metade também
eram pacientes que não tinham sepsis, então essa emergência de começar antibiótico diminui um pouco, então provavelmente 1,2 horas foi um tempo legal, um tempo bom. Outro dado importante, tá? 2.500 pacientes era a meta de randomização e eles conseguiram ao final, né? Eles randomizaram 3.000 e tantos pacientes, mas ao final eles conseguiram manter 2.511 pacientes. E esse dado é um dado importante porque tinha o poder estatístico que eles gostariam, eles atingiram a meta de randomização. Quando a gente vai falar dos resultados, do que ele queria ver, eu até falo para vocês que o título do artigo me enganou um pouquinho, tá? O título do artigo era cefepime versus tazocin e tal. Eles avaliaram como resultado primário a incidência de insuficiência renal no paciente que utilizasse tazocin ou cefepime. E como resultado secundário, eles também analisaram a incidência de delírio e coma e dias livres de delírio para aqueles pacientes que estavam também utilizando cefepime, claro que no tazocin também. Ou seja, apesar de ser secundário, era meio que a gente gostaria de saber, né? Qual antibiótico, tazocin-ira, cefepime neuro, enfim. Mas foi como eles desenharam esse trabalho, e aqui já vai aí uma pequena crítica. Isso, claro, para o outcome primário muito bom, mas o outcome secundário, esse outcome eu gostaria de ter ele um pouco mais detalhado dentro do trabalho. Mas, vamos lá. E aí, a gente chega no nosso famigerado resultado, né? O que a gente quer saber, o que a gente quer trazer para a prática. E aqui vai para surpresa, pelo menos, de 0 pessoas que convivem com as duas drogas na prática, não houve diferença significativamente estatística em relação a tazocin versus cefepime com relação à insuficiência renal, a incidência de insuficiência renal aguda, a diálise. Inclusive, não houve diferença também em mortalidade, que é no outcome secundário, mas no que tange ao outcome primário, as drogas são equivalentes. Quando a gente vai olhar o resultado secundário do cefepime, ou seja, o resultado secundário que ele analisou, ou seja, cefepime tinha mais ali complicações neurológicas, a incidência de complicações neurológicas novas não foi diferente também. Mas ele conseguiu mostrar que nos pacientes que usaram tazocin tinham, por pequena diferença estatística, mas aconteceu uma diferença estatisticamente significativa, nos pacientes que usaram tazocin, mais dias livres de delírio. Pessoal, vamos ser honestos, muito viés para poder argumentar sobre isso. Eu nem quero me alongar nisso, mas eu tinha me sentindo a obrigação de falar isso para vocês. E aí, para falar sobre as limitações antes de chegar na minha conclusão pessoal, que eu acho que boa parte da turma que assiste esses vídeos gosta dessa conclusão pessoal, as limitações eu quero destacar algumas que foram muito importantes. Eu já falei que era um estudo unicêntrico, né? Só era limitado a um hospital. Eu falei que ele não era um estudo cego, tá bom? Então isso também limita inclusive a nossa interpretação sobre delírio, isso é muito importante. Tem um viés que o Luiz vai botar até a tabela aqui agora, que me chamou a atenção. 1 a cada 5 pacientes no grupo tazocin usavam cefepime. E a mesma coisa se repetia no grupo cefepime, ou seja, existiu ali um crossover de drogas. Isso pode afetar, sem sombra de dúvidas, o resultado, apesar de que, para os autores, eles não consideraram isso uma grande limitação, algo que realmente influenciaria de forma direta dentro do resultado do trabalho. Outro detalhe importante e que me chamou muita atenção, tá? O tempo médio de uso de antibiótico para os dois grupos foi de 3 dias. Foram apenas 3 dias de uso de antibiótico em tempo médio. Isso é estranho, né? A gente está cada vez mais usando menos antibiótico, mas isso chama um pouco a atenção. Talvez muitos pacientes não tinham infecção, ele não consegue garantir isso. Enfim, eu fiquei encucado com esse número e isso traz uma limitação realmente para questionar o estudo. E uma última limitação muito importante para mim, que foi que eles utilizaram na metodologia de infusão de tazocin, e eles não estão errados, muito pelo contrário, é a vanguarda, eles utilizaram o tazocin por infusão estendida, ou seja, 4 horas. Por que isso me incomoda um pouco? Porque isso, apesar de ser um estudo pragmático para poder ter uma boa validação externa, isso acaba limitando um pouquinho a gente analisar num contexto que não seja aplicável assim. E aqui, trazendo cá para nós, trazendo aqui para nossa realidade do Brasil, a gente sabe que boa parte dos nossos pronto-socorros e até mesmo nossos UTIs não faz infusão prolongada de tazocin, o que pode ser um viés importante na nossa validação, pelo menos trazendo para cá. Então, para a gente concluir e eu falar para vocês o que eu faria
Basicamente, eu vou te dizer o seguinte. Tanto faz. Eu sei que é frustrante isso que eu acabei de dizer. Mas, se você quer uma opinião minha sincera, nesse momento em que principalmente o Tazocin, ele está hoje muito mais barato do ponto de vista financeiro, e eu digo isso porque eu sou de uma época em que Tazocin ainda tinha, a gente chama Tazocin toda hora exatamente por isso, né? Tinha patente, então ele era muito mais caro, e aí fazer cefepime fazia muito sentido. Mas hoje, me parece que dentro das duras drogas, considerando o espectro anaerobicida do próprio Tazocin, enfim, a ideia de se usar fusão prolongada, alguns benefícios potenciais do Tazocin, eu ficaria como droga de escolha entre as duas a utilização do Tazocin pelo perfil de segurança, que este trabalho e alguns outros vêm demonstrando, porque boa parte das infecções são em pacientes mais idosos, o que também pode influenciar do ponto de vista negativo a utilização da cefepime. Então, se eu tivesse que escolher e dar para vocês uma orientação sobre qual das drogas eu colocaria como primeira escolha, eu diria para vocês que de uma maneira geral, não exclusivamente, mas de uma maneira geral, utilizaria Tazocin. E até vou pegar aqui, Luizão, para você fechar o vídeo e vou dar uma circulada no nosso queridíssimo Tazocin, tá bom? Forte abraço e não esqueçam de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Beijo!